o nosso pessoal aqui. Então, já vai aparecer para vocês aqui que está gravando. Eu estou só adicionando as pessoas, mas agora quem entrar já está vendo ali o símbolo de gravação, porque a gente deixa organizado que está sendo gravado, né? Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, queria dizer que sejam muito bem-vindos. Queria dizer também que isso, para mim, para a Michelle, de fazer live, de reunir o pessoal, é algo que eu sempre tive vontade de fazer, mas que é novo, tá, gente? Então, nós estamos começando aí nisso de gravar, de conversar com vocês. Oi, Richard, acabei de te ver. Gente, eu troco o nome, viu? Fiquem sabendo que eu troco o nome. Ninguém nunca fique bravo comigo se eu trocar o nome, porque eu sou essa. Então, assim, como que surgiu a ideia desse encontro que a gente está fazendo aqui, que é essa reunião secreta que a gente está fazendo? Como surgiu? Nós participamos de um evento, né, na marmoraria, na WA, uma marmoraria muito querida, muito, assim, super competente. E nesse evento, eu e a Michelle, minha sócia, Michelle Varela, e nós fomos falar sobre gestão comercial para arquiteto, para arquitetura. Só para vocês entenderem aqui, eu sou a Rebeca, eu já tenho mais de 15 anos no mercado, eu estou à frente do meu escritório, que é o Estúdio Canroyan, e o Estúdio Canroyan já está com mais de 15 anos aí, e até o escritório acontecer, até as coisas darem certo, que hoje, graças a Deus, dão muito certo, eu errei e eu acertei em muitas coisas aí, né? Então, o intuito era dividir com vocês os meus acertos e contar os meus erros para que vocês não cometessem os mesmos erros. Com o passar dos anos aí, eu conheci a Michelle, e hoje nós somos... Oi. Aí hoje nós somos eu, a Michelle, e hoje nós fundamos o Conecta CEO. Conecta CEO é uma empresa que conecta os CEOs. O nome já fala tudo, né? É de dono de empresa para dono de empresa. E é uma empresa que a gente fala sobre networking, sobre tudo que a gente aprendeu com o passar do tempo a fazer. E essa reunião veio originária de um evento na marmoraria em que nós falamos ali, só que nós tínhamos um tempo reduzido. Eu só tinha meia hora ali, ainda levei 50 minutos, e a gente sentiu que ficaram, assim, alguns assuntos no ar, coisas que eu podia ajudar vocês, até com a minha experiência do que eu fiz errado, e do que eu fiz certo, e que deu muito certo, que ainda dá até hoje. Então, a gente teve a ideia, e essa ideia cresceu, porque aqui nós já estamos em 3 grupos, tem o grupo do pessoal que veio desse evento, teve um grupo do pessoal que veio da Rebeca, que é uma arquiteta, e assim, a gente resolveu unir forças aí para falar sobre gestão, né? Então, assim, só me apresentando, eu sou a Rebeca, designer de interiores, tenho uma empresa de arquitetura e interiores, a Mi é arquiteta, dá um tchauzinho aí, Mi. Aqui, sou arquiteta, trabalho um pouquinho menos na área, 7 anos, mas também já tenho bastante experiência, tanto na parte de gerenciamento de obra, e agora minha expertise na parte do networking. Tá. Ela vai falar que ela trabalha menos tempo porque ela é mais nova, ela sempre fala isso, tá, gente? Então, assim, o que acontece? Vou decorrer aqui em 5 minutinhos, mais ou menos, o que foi o evento na marmoraria para vocês, até que para vocês entendam sobre o que a gente vai falar, até chegar no assunto principal aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar aqui com vocês, para que a gente consiga... para que vocês consigam visualizar aqui. Espero que todos estejam vendo. Então, esse é o logo da nossa empresa. Tá tudo bem aí, dá para ver, né, Mi? Tá tudo certinho. Então, legal, vocês vão me avisando aí. Esse é o logo da nossa empresa, que é o Conecta CEO. A gente potencializa a expertise. E aí, o que eu queria falar para você que está aqui na live, falar assim, a Rê está falando de uma empresa, ela vai, de repente, vender um curso. Não é sobre isso, tá? Futuramente, vai virar sim, um curso, isso vai virar alguma coisa que a gente vai preparar, mas mesmo que você esteja aqui nessa live agora e que o seu intuito não seja adquirir um curso, participar de uma mentoria, assista até o final, porque o que a gente vai entregar aqui é um conteúdo de valor, tá? Independente de você, lá no final, claro que eu vou falar de um curso, claro que eu vou falar do que é o Conecta CEO, é uma empresa, assim como a empresa de vocês,
E a gente precisa de ter lucro. Então, eu gosto de avisar no começo, porque lá no final eu vou contar, vou ofertar um curso, mas assistam até o final, porque independente de você pular para a próxima etapa, vai ser muito importante. Tá? Mas também tem, aí para quem ficar até o final, a gente vai disponibilizar um documento bem legal que a gente usa aqui no escritório e que mudou um pouco aí a nossa questão da negociação com o cliente. Isso mesmo. Então, assim, tem um escritório que eu falo que ele vale, esse documento dentro do escritório, ele vale ouro. Porque, assim, o coração principal dentro de uma empresa é o departamento comercial, é venda. Não existe projeto sem venda, não existe obra sem venda, não existe nenhum setor dentro do teu escritório que ele tenha mais prioridade para você, empresário de arquitetura, de interiores, que seja, mas a venda, né? A venda é primordial. E nessa palestra, a gente chamou vocês para a live secreta, e principalmente era uma palestra de gestão comercial para arquitetos, a gente falava de alguns indicadores de desempenho, e eu dividi na época, né, no dia, em duas partes, em estratégias para você prospectar cliente e os processos comerciais para vendas. E eu fiz uma pergunta lá para todo mundo que estava lá, como você pode transformar o comercial do seu escritório, né, o seu escritório de arquitetura, numa máquina de resultados. E quando eu fiz essa pergunta, eu perguntei para todo mundo que estava ali também, quem tinha um comercial no seu escritório, né? Você estava aqui no momento, e quem era a pessoa que estava vendendo o projeto, né? E ali a gente teve uma surpresa, que muitas pessoas, elas mesmas fazem o comercial, como eu também comecei, como muitos começaram, mas a gente precisa ter um departamento comercial. E quando eu falo para vocês que a gente precisa ter um departamento comercial dentro da empresa, eu não estou falando, né, de uma sala enorme, cheia de vendedores, ligando, resolvendo o problema de clientes, tentando resolver a venda. Não é só sobre isso que é o comercial, porque no meu começo, o meu comercial, ele foi muito inusitado. Daqui a pouco eu vou contar para vocês como que era o meu comercial, né? A gente precisa preparar o escritório, a gente precisa organizar os processos do escritório, mas, gente, a primeira coisa que precisa ser feita é a venda, tá? Lá na palestra eu falei sobre estratégias de prospecção de clientes, tá? Eu dividi essas estratégias aqui em 4 partes, que eu falei, eu tô só, gente, para quem estava na palestra e está aqui de novo, eu tô repassando aqui 5 minutinhos para que todo mundo entenda o que foi essa palestra, tá? A gente falou sobre nicho e subnicho, o quanto é importante vocês terem um nicho, né? Quando eu sempre comparo a nossa profissão aos médicos. Quando o médico ele entra na faculdade, na universidade ali, ele está no primeiro dia de aula e ele já tem em mente um direcionamento que ele vai ter para uma carreira futura. Então, ele quer ser cardiologista, ele quer ser um neuro, ele já tem uma direção. O arquiteto não, ele faz os mesmos 5 anos de faculdade ali e ele sai um grande clínico geral. Sai um cara que faz tudo, né? Aí você começa no escritório, alguém te pergunta assim, que tipo de projeto que você faz? Aí você fala, faço clínica, faço casa, faço escritório. No começo a gente faz tudo mesmo, tá tudo bem, porque é o caminho. Mas você precisa mudar essa rota aí e ter um nicho, gente. Se você não for focado, né, em um nicho, você não consegue se especializar em nada, né? Você vai ficar sempre um médico que é o clínico geral. É ruim ser clínico geral? Não, ele vai estudar muito mais, ele vai estar muito mais disponível, ele não é o especialista. Eu conheço, tenho amigos médicos que são clínicos gerais, mas que estão estudando para fazer uma especialidade. Então, você tem que pensar no teu futuro, né? E aí eu falo que tem que ter um nicho e um subnicho, sempre, tá? Na palestra também a gente falou sobre construção de parceria estratégicas, nós falamos sobre estudo de geração, saber para quem você está atendendo, quem é o teu público-alvo, né? A gente sempre fala de estudo de geração aqui, se vocês não ouviram, a gente vai se organizar para falar a respeito de estudo de geração. Falamos de canais de prospecção, redes de networking na nossa palestra. E aí eu dividi ela em processos comerciais e vendas. Eu estou sendo bem rápida, gente, porque a maioria das pessoas que estão aqui já ouviram esse conteúdo e eu não quero ser repetitiva, tá? Então, a gente falou sobre
preço versus valor, sobre posicionamento. E uma das coisas que a gente falou foi sobre posicionamento, né? E aí, uma das coisas que eu já queria começar embasando mais com vocês é o posicionamento. Por quê? E aqui já começa a entrar num assunto pertinente ao dia de hoje, tá? Que é o assunto da nossa reunião secreta aqui, que foi um assunto que a gente resolveu levar para vocês. E aí aqui já começa o conteúdo de hoje, tá? Vou até interromper um compartilhamento aqui, porque acho que fica melhor para todo mundo enxergar aqui. Posicionamento. O que eu tenho para falar para vocês, né? Como que foi na minha carreira, na minha vida. Lá no começo do escritório, né, a gente começa a receber clientes e a gente começa a receber clientes vindo indicados, a grande maioria começa com clientes de indicação. E aí, eu comecei a fazer bastante projeto. Eu me vi logo no comecinho ali para contratar a primeira pessoa, eu já tinha 8 projetos aqui no escritório e eu era sozinha. E aí eu contratei o primeiro estagiário, contratei o segundo, que já era uma arquiteta. E aí eu vi que eu estava fazendo muito projeto e ganhando pouco. Tá? Eu tinha um volume de trabalho grande, mas eu não tinha um retorno financeiro satisfatório. E aí eu falei, peraí, o que eu estou fazendo errado aqui? Porque realmente isso pode acontecer com um profissional que está no começo, que está começando a carreira, e pode acontecer com você que já está aqui, que tem um escritório montado, que está cheio de projetos, que de repente já foi para as mostras de decoração. Então, isso pode acontecer com todo mundo. Então, o posicionamento. Chegou um dia em que eu me vi cheia de projetos, cheia de responsabilidades, fazendo projeto também para uma construtora, sendo cobrada, tendo que contratar pessoas, e no final a conta não fechava. O valor que eu ganhava era muito inferior ao tanto de trabalho que eu tinha. E aí eu falei, peraí, que eu preciso mudar essa chave, né? Em vez de eu fazer 10 projetos de 18 mil, eu preferia fazer um de 180 mil, tá? Quando eu falo desses valores, hoje, um valor de projeto aqui no escritório, ele tem essa média, tá? Um projeto completo, até uns 400 metros, porque metro quadrado é só uma das formas que a gente usa para cobrar, ela tem outros. Você fechou seu microfone, Rê. Ah, tá. Não foi. Foi a Carolina Santana desativou o meu som. Eu não sei como ela conseguiu, mas tá tudo bem. Então, assim, Gente, aconteceu um problema aqui. Sorry. Tá tudo certo, Carol, tá tudo certo. Desculpa. Não, fica tranquilo. Eu falei, gente, como alguém conseguiu desativar o meu som? O que eu queria falar para vocês também, para vocês usarem o grupo para ir mandando as perguntas, né? Eu vou atender a Sabrina agora, porque ela levantou a mão aqui, mas usem o grupo para ir mandando as perguntas, tá? Os grupos que tem o logo do Conecta, tá? Que é o que tem a reunião secreta, que tem o pessoal, e o outro que é o Conecta Seu. Não, pelo amor de Deus, Rê. Manda aqui no chat do Meet, que aí eu Pode ser, a Michelle vai lendo no chat do Meet, tá? Então, se alguém tiver pergunta, pode mandando no chat, porque se ela for pertinente, eu já vou falando no assunto, que é melhor do que abrir no final. Mas, Sabrina, pode falar. Né, porque você acabou de falar agora que você cobra, que um dos métodos que vocês usam para fazer cobrança hoje é metro quadrado. E sim, hoje, né, aqui no escritório, eu tento fazer uma mescla aí entre uma coisa e outra. Um pouco de metro quadrado, um pouco de complexidade de projeto, um pouco de horas trabalhadas. É meio que um combo de tudo para chegar num denominador comum, vamos dizer assim. Sim, e aí, eu queria saber se é isso mesmo que vocês fazem ou se isso faz algum sentido, né? Isso, Sabrina, é isso mesmo. Já até adiantando aqui, a gente precisa englobar metro quadrado, complexidade do projeto, a gente precisa entender muito bem o briefing. Gente, eu desenvolvi um briefing que ele é, assim, infalível. Eu falo que serve até para arrumar marido, porque esse briefing não tem erro. De tanto que eu fui errando, e tudo que eu fui errando, eu fui consertando com o tempo. Então, é isso, Sabrina. A gente coloca a complexidade do projeto, a gente coloca... Uma das coisas que você precisa colocar no valor do teu projeto é que ninguém fala e que ninguém põe
é definir o perfil comportamental do teu cliente. Porque mais do que qualquer trabalho que você possa ter, se você está lidando com um cliente que tem um perfil analítico, que vai te captar planilha, que vai pegar a tua planta, vai jogar no Excel e vai tentar ver se o tamanho está ok, porque a gente tem cliente que faz isso, né? Então, uma das coisas que compõe o valor do meu projeto é o perfil comportamental do cliente, tá? A gente até pode marcar um bate-papo só sobre isso, mas continuando aqui. Posicionamento. Eu me vi lá atrás, cheia de projetos e sem dinheiro, né? E cheio de gente para eu contratar, para eu colocar no projeto. Então, o que aconteceu? Eu mudei, eu virei a chave. Eu falei, não, peraí, agora eu vou escolher o meu cliente. E, gente, de verdade, o dia que eu falei isso, que eu ia me posicionar para que eu tivesse clientes que realmente fossem os meus clientes, porque eu sempre tive que eu queria ir para o high ticket. Eu sempre quis especificar nas melhores lojas. Não é que isso é um sonho de todo mundo. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Mas eu não sei fazer projeto gastando pouco. Eu admiro quem sabe fazer, quem pega um budget pequeno, reduzido, e consegue resolver ali o projeto e tá tudo bem. Eu não sou essa pessoa. Então, eu tentei uma vez, falhei. 2 vezes, falhei. Na terceira vez que eu tentei fazer um projeto com um budget reduzido e eu falei, peraí, não é o meu caminho aqui. Eu vou seguir o caminho do high ticket. Eu quero seguir o caminho deste cliente que tem um valor agregado maior ao projeto, né? E aí, quando eu falo para vocês que eu sou extremamente estrategista, eu vim de uma família simples, eu não tinha nenhum arquiteto, nenhum designer na família, eu não estava envolta no meio de pessoas que têm um poder aquisitivo alto, porque a gente sabe que na nossa profissão, as pessoas que estão envoltas em famílias com alto poder aquisitivo, amigos, elas têm uma facilidade muito maior do que a nossa para fechar o projeto. Porque o cliente que tem que tem profissão que ganha bem, vamos falar assim, de uma forma mais simples, ele convive com as pessoas, ele acaba fechando com elas. E eu não tinha, eu precisava criar uma estratégia e me posicionar. A primeira coisa que eu fiz foi me posicionar. Falei, chega, eu não faço mais projeto e eu não vou mais abaixar a cabeça para fazer esse tipo de projeto que eu não ganho dinheiro no final. Então, quando eu virei essa chave, eu saí de projeto de 10, 12 mil reais para 57, 60. Mas, gente, a partir do momento que você vende o primeiro, você não volta atrás, sabe? Eu tenho certeza que acontece com vocês. A partir do momento que você cobrou um valor mais agregado aqui, você não volta mais atrás. Todos os que vão vindo na sequência, você já tem uma autoridade, você já está preparada para cobrar mais, né? Então, eu tô falando com vocês e estou liberando para o pessoal entrar. Então, a partir do momento que você cobrou um valor, e isso eu posso falar para todo mundo, vamos falar de X valor, você começou a cobrar 2 vezes, você não faz mais para trás por menos. Então, eu mudei o posicionamento. E aí, eu usei uma técnica que eu vi num vídeo, que era num vídeo para advogados, gente, porque na época que eu me formei, não tinha nem nada, né, para designer, para arquiteto, falando sobre gestão, não tinha. Eu comecei a me espelhar nas outras profissões. E aí, eu assisti um vídeo, um dia aleatório, para advogados. E aí ele ensinava a falar assim, olha, chega para o teu cliente e fala, fica tranquilo. Se eu identificar aqui em algum momento que você não é o meu cliente ideal, eu vou te avisar e eu vou te indicar um colega para que possa te atender. E aí eu fui para uma reunião, gente, e eu falei isso num dia que eu precisava pagar boleto. Um dia que eu não tinha, naquela época, o dinheiro no caixa. E eu fui por tudo ou nada. Eu levei um alto poder, né? Eu coloquei um valor mais alto no meu projeto, eu construí um valor no meu projeto agregado muito maior, e eu falei para o meu cliente, olha, fica tranquilo, se em algum momento aqui da nossa primeira reunião eu identificar que eu não sou o escritório ideal, né, que eu não sou o profissional ideal para fazer o seu projeto, eu vou te indicar para um colega. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu quando eu falei isso.
Nem eu acreditei que ia dar certo, tá? E eu sou muito clara com vocês. Nem eu acreditei que ia dar certo, porque o cliente ficou assim na cadeira e ele falava, pelo amor de Deus, eu quero que eu seja ideal. Ele começou a se moldar para ser ideal. Eu virei o jogo aquele dia. Então, a partir daquele dia, eu tenho uma reunião para conhecer o cliente, e eu já deixo claro na primeira reunião que eu vou apresentar uma proposta para ele, mas se eu identificar que eu não sou o escritório ideal, que a minha metodologia não atende ele, eu vou indicar ele para outro escritório. O que isso faz? Primeiro, vira cadeira, ele quer pertencer, né? Ele quer que ele seja ideal para o teu escritório. E quando você identifica o teu cliente, o perfil comportamental, você já vê ali, gente, vamos falar o português correto, a gente já vê que é um chato ali na reunião, que vai dar mais trabalho do que tudo bem, a gente já nega esse projeto, né? De 3 projetos que a gente fala não, 2 a gente ainda fecha, porque o cliente vem atrás ainda para fechar. Então, isso é posicionamento, tá? Isso é uma das formas que a gente faz com posicionamento. E aí, com posicionamento, a próxima etapa é a atração do cliente ideal. Você começa a atrair esse tipo de cliente. É incrível. Eu não sei explicar como isso vai acontecendo e é natural. A partir do momento que você se posiciona, é natural. Aí tem um detalhe que eu não falei aqui. Eu mudei o valor do meu projeto, tá? Só que ainda vinham muito clientes indicados. Então, o cliente de indicação, a Michelle indicou o Richard. O Richard chega para mim, ele já sabe quanto que a Michelle pagou, né? Ele não vai querer me pagar R$1 a mais do que a amiga pagou no projeto, né? Olha lá. E aí, o que acontece? Ele não vai querer me pagar, porque a Michelle já falou, ó, paguei 10 mil para a Rebeca. Como que eu vou vender um projeto de 100, de 50, de 80, se eu errei, cobrei mais barato? E aí eu vou ficar com a cara de barato? Não. O que eu comecei a fazer? Eu mudei o nome do serviço, porque eu não era louca, eu não podia falar assim, gente, acordei, mudei meu posicionamento, a partir de hoje eu não sou mais baixo ticket, e agora eu vou ficar aqui, só vou atender meu cliente caro. Não, né, gente? A gente tem conta, boleto, funcionário. O que eu fiz? A estratégia, assim, essa estratégia vale ouro, tá? Por quê? O que eu fiz? Eu mudei o nome do serviço. Então, quando vinha alguém indicado, já estava crescendo os valores aqui do meu projeto. Eu falava, então, é que para a Michelle, Richard, eu vendi, foi uma consultoria, não foi um projeto. Para você, eu identifico que a melhor forma é um projeto, porque você precisa disso. Eu quebrava as objeções ali, e aí eu consegui crescendo o valor de um cliente para o outro com isso. Não é que eu negava, eu fazia um projeto simplificado, chamava de consultoria. E aí, nessa, o meu nome de projeto não ficava barato. E eu também não perdia o fluxo de caixa que eu precisava ter naquele momento de transição. Então, isso é um pulo do gato aí, que eu acho muito importante quando eu falo para vocês sobre posicionamento e a atração do cliente ideal. Mi, você quer complementar alguma coisa de atração? Tá tudo certo? Não de atração, mas acho que é questão de posicionamento. Porque, por exemplo, a gente sempre pergunta aqui para os mentorados, que no começo a gente quer produzir, a gente quer portfólio, a gente quer 10 clientes ao mesmo tempo. Só que aí a gente também tem que começar a pensar naquela questão. Hoje, se você falar, eu quero um cliente que me pague 300 mil, ou eu quero 3 clientes que me paguem 100 mil cada um. E acho que, assim, a maioria das pessoas vão falar o quê? Eu quero 3, porque quanto mais eu atender, mais vão me indicar. Só que é aquela questão, quanto mais te indicarem, mais projetos de 100 mil você vai fechar. Então, assim, lógico, é mais difícil a gente pegar um projeto de 300, mas com certeza, se a indicação vier desse cliente de 300 mil, cara, esquece, entendeu? Você já também está começando a entender o jogo. Por quê? Porque é aquela coisa, entenda, mas é que eu vou ter 3. Não, você vai trabalhar 3 vezes pelo preço de 1. Então, é isso que a gente também tenta trazer aqui, né? Para a pessoa entender que, assim, não é sobre volume, é sobre cobrar certo. Certo. Não, perfeito o que ela falou. E é exatamente isso que a gente veio e que eu fiz. Eu vou contar para vocês agora
falando sobre processos comerciais e vendas, a parte mais esperada dessa live, né? Depois que a Michelle fica me expondo para os meus clientes, eu acho que aqui só duas pessoas que estão aqui sabem essa estratégia. Eu sempre falo, né? Você precisa ter pessoas vendendo o seu projeto. Uma coisa que me diferenciou dos meus colegas, e logo no início, foi o seguinte: eu sempre entendi que o primeiro setor da minha empresa, do meu escritório, precisava ser o comercial. Isso foi entendido no início, tá? Porque todo mundo sai da faculdade ou tá saindo e você quer ter o seu escritório bonito, você quer montar um escritório que atraia teu cliente, você fica pensando, poxa, eu trabalho com isso, como que eu vou receber aqui e não tem uma iluminação adequada? Como que eu vou receber e não tem um mobiliário assinado? Perfeito, a gente pensa isso mesmo e faz muito sentido. E aí, depois que você arruma o escritório, você gasta todo o seu dinheiro, você faz empréstimo, pega com a família, aluga uma sala comercial, ou monta o seu escritório em casa, você fala, meu Deus, o que eu vou entregar de projeto? Não, o processo do meu projeto precisa ser organizado. Concordo. O meu processo de projeto, ele é muito organizado, mas é extremamente organizado. Eu acho que eu já abri aqui para a Michelle e talvez a Camila, que viu um pouquinho do meu Trello, como que é organizado o processo de projeto, tá? E é muito, mas muito. Eu tenho checklist para tudo. Mas como que eu cheguei nisso, né? Primeira coisa que eu fiz foi vender, tá? Antes de eu ter a estagiária, a arquiteta, eu fui numa reunião e eu sempre tive networking na minha cabeça como um ponto principal. Já que eu não era rica, que eu não tinha pessoas ricas, que eu me indicar clientes ricos, eu precisava ter network. E aí eu estava num posto de gasolina, abastecendo, e eu ouvi ali o dono do posto falar alguma coisa de projeto, de decorado. Eu desci do meu carro, me apresentei para ele, e já agendei uma reunião ali que eu não sabia nem para o que eu estava indo, tá? Eu agendei a reunião e eu fui uma semana depois. Por acaso, o dono do posto de gasolina, ele era um construtor que tinha pego o posto de gasolina ali na zona norte de São Paulo, numa negociação de um prédio. E ali eu fechei o apartamento decorado com ele. O primeiro apartamento decorado dele que eu fiz. E assim, para mim deu uma visibilidade muito grande, porque foi um projeto completo. Então, fazer o apartamento decorado de construtora pequena dá uma visibilidade legal, porque é um projeto completo. A gente consegue ter o primeiro completo. E aí, conversando com eles, eu fui para outras reuniões com eles, e ali eu bati na mesa e eu vendi, gente, todo o designer de interiores da área comum do prédio inteiro, da área de piscina, os halls de andar de prédio, eu vendi tudo para eles. Eu bati na mesa, eu falei que eu ia fazer, tinham 7 escritórios ali, e eu, no dia que eu vendi isso, eu não tinha CNPJ, eu não tinha funcionário, eu não sabia fazer, eu não tinha um computador que rodasse um SketchUp, tá? Eu não tinha. Primeiro eu vendi, e aí depois eu lembro, gente, vou denunciar a idade agora, mas eu peguei cheque emprestado e fui na Santa Efigênia comprar o primeiro computador, tanto que aquele lá eu não vendo, porque ele é meu xodó, uma CPU gigante que tá guardadinha lá no escritório, porque eu peguei cheque emprestado para comprar o meu primeiro computador. E aí eu contratei uma arquiteta que trabalhava numa vidraçaria, que já tinha prestado serviço para mim, eu achei ela super legal, organizada, era mesmo, contratei ela para vir e pus na cozinha da minha casa. Então começou essa arquiteta, eu e a mesa da cozinha da minha casa. Era isso que a gente tinha. E eu entreguei o projeto da construtora 20 dias antes, até porque eu só tinha esse, né, gente? Então eu me dediquei, falei para eles que eu tinha colocado uma equipe, que tinha dado tudo super certo, nada errado, botei a equipe mesmo, eu, ela, até o cachorro, se soubesse fazer SketchUp, eu ia pegar ele ali para mim. Mas, gente, entreguei o projeto da construtora, e aí eu tinha caixa, tinha dinheiro, comecei a organizar um pouquinho mais, assim que eu recebi o projeto, né? Esse projeto eu vendi por 67 mil reais. E aí eu tinha um caixa ali, porque eu não tinha quase zero custos, né? E aí, a partir disso, eu falei, meu Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso de ter gente vendendo o projeto. Eu fiz um projeto, né? A Michelle até dá risada, eu tive que vender meu carro, porque eu fechei um projeto com uma marcenaria, e o marceneiro entregou o primeiro projeto perfeito, o segundo perfeito, o terceiro, gente, era uma obra dentro do TRT em São Paulo. Você imagina o meu contrato com o contrato deles, né, de juiz ali. Não ia ter cláusula que eu conseguisse vencer eles.
e o marceneiro recebeu e sumiu. E aí eu precisei vender meu carro para pagar esse projeto. Só que aí eu comecei a andar de Uber, e aí que vem a grande sacada para vocês, como que eu fiz R$500 mil em 2017, numa tarde, como estratégia de vender projeto no Uber, tá? Já até adiantei. Eu tinha R$200 no começo da manhã e eu fui dormir com R$500 mil na conta. Em 2017, hoje seriam uns 2 milhões, tá? Numa tarde com estratégia de Uber. Eu montei um time comercial de Uber. Quando eu falo para vocês que tem que ter um time comercial, eu não estou falando de uma empresa com pessoas cadastradas. Até a sua manicure vai vender projeto para você. Gente, eu vou voltar na estratégia do Uber, mas manicure, ela é excelente para vender projeto, porque ela sabe quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem comprou apartamento novo, quem trai o marido, quem não trai o marido, ela sabe tudo, gente. A manicure é, assim, uma porta de entrada para vender projetos. Essa estratégia do Uber aconteceu assim. Eu entrei no Uber resolvendo problema de obra, conversando com as meninas, e aí ele me falou assim que eu desliguei o telefone, ele falou assim, nossa, acabei de deixar uma senhora aqui e ela estava chorando, porque a obra dela estava atrasada, eu deixei ela na porta, não sei o quê, chateada, ela precisa mudar. E aí eu falei, nossa, onde que é? Quando ele me falou o bairro, não vou falar o bairro aqui, alguns sabem o bairro, tem até morador desse bairro na live aí. Eu falei, epa, é minha chance, perto do Morumbi ali, é minha chance de ir para o high ticket. E eu falei para ele, me leva lá. Ele me levou na obra. Ela até assustou, achou que a gente tinha, sei lá, que ela tinha esquecido bolsa no Uber, alguma coisa assim. Nós entramos, ela deixou eu e meu mais novo amigo de infância, que era o Uber, ver a obra. Ali, gente, estava o caos instalado. Tinha motor de jacuzzi jogado na sala, tinha revestimentos, tinha argamassa de revestimento instalando no piso, 3 empreiteiros que foi embora, a cozinha era teto de vidro, tinha uma estrutura metálica, estava chovendo, a marcenaria já estava instalada nova, estava um caos. Ali eu vendi para ela a gestão final da obra para ela poder mudar de 3 meses, que eu não sabia como eu ia fazer. Eu falei, eu vou cuidar disso aqui para você. Eu cuidei, eu entreguei. Mas eu vendi por R$60 mil para ela. E eu saí de lá com o cartão passado e ela assinou o contrato no meu tablet. Por quê? Porque eu já tinha modelos de contrato que eu tinha feito e ela assinou o contrato. Hoje, conversando até, eu acho que o valor que eu cobrei era ínfimo, porque a gente está falando de uma mega casa, gigante, que me deu um portfólio assim lindo. E essa casa tinha arquiteta, mas a arquiteta resolveu não acompanhar a obra, o que é um grande erro. Hoje aqui eu acompanho 100% dos projetos, porque o dinheiro está na obra, tá? Não está no projeto, o dinheiro está na obra, e muito dinheiro, e muita gente joga isso pelo ralo e não acompanha a obra. E aí eu acompanhei, entreguei a obra para ela, ela mudou, ficou super feliz, mas o valor que eu cobrei era ínfimo, porque a gente está falando hoje de uma casa enorme, eu não tinha nem noção de quanto eu ia cobrar, sabe? Uma banheira que estava ali era 4, 5 vezes mais. Então, o que aconteceu? Daqui a pouco, no final, a gente responde aqui o acompanhamento. O que aconteceu? Naquele momento ali, ela me pagou, porque eu era a última esperança dela ali. E fui a última e resolvi, gente. Só que quando eu entrei no Uber, eu me senti grata. E aí eu pus R$6 mil para ele. Na época foi TED, não foi nem Pix, porque acho que nem tinha Pix ainda. E esse Uber ficou louco, porque eu não sabia que em 2017, R$6 mil eram 6 meses de trabalho dele ali, a média que ele tirava, por mês. Né? Ele tirava R$1.000 por mês, eram quase 6 meses ali de trabalho dele, e eu paguei os R$6 mil para o Uber, mas eu paguei, assim, de coração, de gratidão, porque ele me levou lá, e eu tava me sentindo rica, gente, menina de tudo, começando, com R$60 mil lá na conta, eu passei o cartão, ela passou, eu falei, gente, eu tô rica, né? Nem sei se eu não pensei para o shopping com dinheiro, não pensei, porque eu sempre dividi certinho. Mas aí, o que aconteceu? Esse Uber passado 2, 3 dias, ele voltou no escritório, e ele falou, ele veio com mais 2 amigos, 2 ou 3 amigos, 3 amigos. Ele queria entender como que ele ganhou esse dinheiro. Ele até achou que eu tinha errado, que era só R$600 que eu ia dar. E aí eu falei, não, esse dinheiro é seu, porque você me indicou. E ali eu vi uma oportunidade, eu comecei a treinar aqueles 4 Ubers para vender projeto. Gente, eu expliquei para eles como ele chegar no cliente, como ele entender, quais os bairros que era melhor ele ir,
como que ele podia me trazer cliente de projeto, de obra. Eu expliquei para aqueles 4, e começou ali 1, 2 semanas super dando certo. Aí, passado, acho que umas 2 semanas, veio uma amiga da minha mãe em casa. Agora vocês vão rir, tá? Agora, a Michelle já tá rindo aqui. Ela veio me vender Herbalife, porque a minha guerra para emagrecer é sempre grande. Ela veio me vender um tal do shake. Só que eu percebi que quando ela chegou, ela não queria me vender shake. Ela queria me enfiar uma pirâmide, que um indicava o outro e saía ganhando. E aí eu falei, me explica como que é isso. Só que ela começava a me explicar e eu não via mais shake, eu via meus Ubers. Eu falava, é isso, eu vou ficar rica. Eu vou fazer um negócio da Herbalife igualzinho do Uber. Eu entrei no site, eu baixei lá como funcionava. E aí eu cheguei nos meus 4 Ubers e falei assim, olha, eu tenho uma coisa muito boa para vocês, vocês estão me trazendo cliente, e eu fiz um grupão, tá? Ó, daqui a pouco eu respondo, Eduardo. Eu fiz um grupão e eu botava lá o TED na época, 5 mil, 3 mil, 4 mil, 500 reais, tudo que entrava de um, todos viam. E isso era um grande incentivo, dinheiro. E aí, eu falei, peraí, eu vou fazer isso. Chamei eles, né? Como eu chamei todo o Uber, e falei, ó, a partir de hoje vocês têm uma oportunidade de ganhar mais. E eles ainda falaram, mais? Eu falei, mais? Vocês vão indicar cliente, amigo de vocês, e se eles venderem, vocês ganham também. E nisso, gente, eu fiz a minha pirâmide de Uber, 2017 para 2018, nós chegamos a 38 Ubers vendendo projeto. E como que isso aconteceu? Claro, eu criei estratégia. Então, eu dava treinamento de Uber na minha casa, que ainda era o escritório, era a cozinha da minha mãe. Chegava cada Uber mal encarado, minha mãe morria de medo. E aí eles iam chegando e eu dava treinamento, fazia convenção de Uber na cozinha. Então eu falava sobre como vender, como se posicionar, como ir para os melhores bairros. E aí eu baixei um aplicativo que desviava voo de Congonhas para Campinas, Viracopos. Eu falava, pessoal, eles estavam em Guarulhos. Desviou um voo de Guarulhos agora para Campinas. Quem quer ir? Aí 4, 5 deles no grupo falavam, eu vou. Eu pagava a primeira corrida para eles ir até lá, e eles vinham de lá aqui, malhando o cliente para pegar projeto e obra para mim. Por quê? O nosso cliente, eu mapeei o meu cliente. Meu cliente faz viagem internacional, o meu cliente, ele anda de avião na ponte aérea, o meu cliente tem os filhos nos melhores colégios, ele é médico, ele é dentista, ele tem profissões que já entendem pagar o nosso serviço. Então, eu fui mapeando e fui criando estratégia. Então, eles iam nos aeroportos, até que chegou um dia, que foi esse dia que eu fiz o 500 mil na mesma tarde, que ia ter uma feira de médicos na Expo Center Norte. E aí, o que eu fiz? Perto do final de fechar a feira, ainda não tinha essa estratégia do online, né, gente? Então, eu queria pegar médicos, queria pegar dentista, o pessoal que morasse em São Paulo, no máximo no Rio, ali, para eu atender. E aí, o que eu fiz? Mandei eles para o final da feira, os 38 Ubers na frente do Expo Center Norte ali, para pegar cliente. E dos 38, todos me mandaram contato. E teve um que mandou até mais de um contato. E eu ia ligando. Aí tem uma estratégia para eu conseguir falar, né? Para eu conseguir ligar. E eu fechei 7 projetos high ticket num dia, com os contatos do Uber. Fiz a reunião, fechei os projetos, bati R$500 mil numa tarde. Eu soltei fogos com eles. Aí, depois disso, eles venderam mais do que R$500 mil, né? É que foi num dia só. Então, assim, foi o que mais marcou, mas depois eles venderam muito mais. E eu soltava fogos, eu fazia convenção. Nesse dia, que eu vendi R$500 mil, tô até sem voz de lembrar que ainda é um dia especial para mim, sabe? Me perdoa. Nesse dia, eu tinha uma estagiária fazendo a parte de secretariado, o que é errado, eu vou explicar depois por quê. Tinha uma arquiteta, eu, a mesa da cozinha da minha mãe e a empregada com uma panela de pressão cozinhando feijão. Eu fiz uma grana legal na cozinha da minha casa com 0 estrutura praticamente de escritório. Então, quando eu falo para vocês que vocês podem criar um departamento comercial, e o Uber só foi um deles, tá, gente?
Eu criei estratégia para qualquer lugar que meu cliente passasse, tinha alguém vendendo meu projeto. Teve casos de cliente que falou, poxa, eu fui em tal loja, alguém me indicou você, depois eu peguei o Uber e o cara me indicou você também. Então, assim, aconteceu casos de eu ser indicada por mais de um profissional diferente para um cliente meu, tá? Essa feira na Expo Center Norte era de coisas para médico, para ultrassom, tudo que monta clínica. Então, eu sabia que meu cliente estava ali, que era um cliente potencial. Então, essa foi uma das minhas estratégias de processo comercial de venda, só que ela só funcionou porque na minha próxima etapa eu tinha uma técnica de negociação. Na minha próxima etapa, eu tinha uma técnica de negociação muito feroz, muito assim, muito pronta, sabe? E existem várias formas de você criar o seu departamento comercial, de você ter gente vendendo projeto, de você conseguir atingir o cliente ideal com as pessoas que você já conhece, gente, sabe? Com pessoas, sabe, uma prima que fala pra caramba, que tem um emprego bom, de repente trabalha, vamos falar do médico, alguém que trabalha num consultório médico e que conhece a vida das pacientes, sabe onde mora, sabe quem pode ou quem não pode te contratar. Gente, essa pessoa pode sentar com você, tomar um café, virar tua vendedora de projeto, comissionada, ganhar 5 vezes o salário dela vendendo projeto para você, e você pode ter cliente qualificado ali. Então, assim, estratégia, eu poderia abrir uma para cada um aqui e falar. Por quê? Porque, gente, o mundo tá aí, sabe? Existe, claro, digital? Existe digital hoje, mas quando eu fiz isso nem tinha direito digital, entendeu? E eu criei toda essa estrutura para Uber. Então, existem muitas estratégias para você chegar no teu cliente, para você estar onde ele está, né? Eu vou falar mais uma que eu fiz muito como estratégia de prospecção de cliente. Eu mapeei que a minha cliente fazia a unha 3 horas da tarde nos melhores salões de São Paulo. Então, Moema, eu ia fazer a unha às 3 da tarde. Gente, teve semana que eu fiz de segunda a sexta, na quarta-feira não tinha mais cutícula. E eu falava pra menina, só pinta que a minha cutícula é fininha. Mas não é, gente. Eu fazia a unha 3 da tarde. A madame, minha cliente, faz a unha nesse horário. Eu sentava, eu tinha lá 1 hora, 1 hora e meia, porque num lugar em que é mais caro, a unha demora mais para fazer, porque ela hidrata a sua mão, tira isso. Ela faz 50 processos para validar o valor que eles cobram mais caro. Então, eu tinha uma tarde ali do lado dessas pessoas que tinham um poder aquisitivo alto. E aí, eu abri um projeto aleatório no celular, respondi uma ligação. No começo eu não tinha nem projeto. Minha mãe me ligava e eu falava, claro, vamos escolher. Claro, na Artefato? Sim, na Breton. Minha mãe falava, você tá louca, menina? Tô ligando para saber se você vai vir almoçar. E eu tava falando da Breton, da Artefato com a minha mãe. Por quê? Porque aí a cliente do lado ouvia e falava, opa, gente, eu fiz apartamento no Guarujá, eu fiz triplex, não foi o do Lula, mas eu fiz triplex na praia, eu fiz casa de alto padrão, eu fiz apartamento de um dos donos da Nubank, de 600 metros quadrados, todos com essa estratégia de fazer a unha no lugar certo, sabe? À tarde. Aí você fala assim, você vai 3 horas da tarde fazer a unha, eu tô trabalhando, né? É ali o meu momento de criar conexão. Então, quando eu falo para vocês dessas estratégias, eu vou até pedir para mim falar agora do próximo elo. Só lembrando vocês aqui, eu falei sobre posicionamento, que eu mudei. Aí eu comecei a atrair o cliente ideal, porque eu mudei meu posicionamento. Aí a gente foi para processos comerciais de venda. E agora eu vou falar sobre técnicas de negociação. Na verdade, quem fala é a Mi, tá? De técnicas de negociação, porque ela é muito boa disso. E o documento que a gente vai liberar para vocês no final, mesmo que vocês não venham aplicar, fazer parte de curso nosso, é uma folha de negociação que a Michelle tem muito bem definida, com o passo a passo, em 4 fases. Eu vou iniciar aqui, mas a Michelle continua com vocês. Uma técnica de negociação bem estruturada, para depois que você fez tudo isso que eu fiz, pegou o cliente na tua mão, como que você vai atender ele? Tem 4 passos para você estruturar esse atendimento na primeira, na negociação. E aí é com a Michelle agora. Legal, né? Bacana o que a Rê apresentou aqui para gente, porque nada disso funcionaria se ela não tivesse, por exemplo, na questão do Uber. Como que o Uber fez todas essas vendas? Porque ela tinha um script de vendas para
para ter ali na hora, porque senão como que eles iriam ofertar de fato serviço, assim como a gente tem os nossos vendedores internos, e como que eles vendem? Eles têm um protocolo que a gente acaba passando para eles fazerem. Então, assim, quando a gente fala sobre técnica de negociação, eu sempre falo na questão de, você sabe por que você está entrando dentro daquela negociação, de fato? Porque hoje a gente percebe o nosso lado, sabe? Mas a gente não percebe o lado do cliente. A gente está querendo o dinheiro, a gente quer fechar o projeto porque, eu preciso pagar boleto, eu preciso pagar conta. Mas vocês já pararam para se colocar na situação do cliente e entender por que essa negociação está acontecendo? E aí, como a Rê falou, a gente tem um documento que a gente tem aqui com esse passo a passo, com essas 4 etapas, que eu chamo aqui, e coloquei o nome de folha de negociação. E o primeiro passo, a gente está falando sobre meta. Vocês param para refletir a meta de vocês quando vocês entram numa negociação? O que você espera daquilo? Qual é o melhor cenário e qual é o pior cenário? E o que você não pode aceitar? Porque aí fica tudo muito mais claro. Porque se o cliente vier com uma contraproposta, é aquilo que a Rê falou um pouquinho mais cedo, sobre posicionamento. Um projeto o cliente ele não pode pagar, mas talvez uma consultoria sim. Então, você já entrar com esse cenário já mapeado, você consegue muito mais quebrar objeções de cliente. Então, assim, sempre entenda o que você vai ter de melhor, de pior, e o que você não pode, de fato, aceitar. Porque aí é aquela coisa. Desculpa, cliente, você não é cliente para mim no escritório, mas eu estou direcionando outra pessoa. Entendeu? E segundo passo, resumir a negociação, tá? Resuma, de fato, por que você está dentro da negociação. Mas entenda, por que vocês estão negociando, o que você quer e o que o cliente quer de fato. Ou seja, o que eu quero? Eu quero fechar a venda, tá? O que eu também quero com o meu projeto? Através do meu projeto, eu quero melhorar a qualidade de vida do meu cliente. Esses são os 2 fatores que, teoricamente, eu penso na hora de fechar um projeto. Eu estou melhorando a qualidade de vida dele e eu estou querendo colocar o quê? Dinheiro no meu bolso. Ótimo. O que ele quer de fato? Ele quer reformar o apartamento, ele não quer ter problema em obra, talvez ele, dependendo do padrão do cliente, ele vai querer gastar absurdo e, de repente, ele não vai querer gastar absurdo e está tudo bem. Mas você tem que ter isso muito bem mapeado. E, por exemplo, tem gente que quer reformar, mas não quer sair da casa, não quer sair do apartamento. Então, às vezes, isso é um empecilho, tá? E aí, por que vocês estão negociando? Porque ele te procurou, porque ele quer reformar, e eu presto o serviço de projeto de gerenciamento, acompanhamento de obra, tá? Ele está em busca de melhoria para o apartamento dele. E outra, talvez ele não tenha dinheiro para gastar, ou ele tem dinheiro para gastar, mas não sabe como gastar. Então, ele precisa de um planejamento. Então, ele precisa de um arquiteto, de fato, por trás, tá? Tendo em base essa questão do resumo, por que vocês estão na negociação, e entrando, sabendo qual é a sua meta, a gente já passa para o terceiro item, que é o quê? Rótulo de acusação, que eu chamo, que seria o quê? Antecipar o que o cliente ele vai sentir em relação... Aí é principal, tá, gente? Aí é uma das partes principais da negociação. Porque, assim, o que acontece, né? Na última parte, né, no resumo, é aquela coisa. Eu, às vezes, fico perguntando no meio de uma reunião ou algo do tipo, cliente, faz sentido isso para você? É como se eu estivesse falando aqui para vocês agora. Gente, está fazendo sentido tudo isso que eu estou falando? Tudo isso que a Rebeca acabou de expor aqui para vocês? Vocês vão concordar comigo? E é o que eu falo, dentro de uma negociação. Se o cliente não estiver concordando com você, você está errado. A sua negociação não está bem estruturada. Entendeu? Então, assim, você tem que colocar realmente os fatos do porquê que vocês estão lá. Então, por exemplo, quando eu faço um rótulo de acusação, eu vou chegar e vou falar para o cliente, parece que você não gosta do jeito que está o seu apartamento.
Isso faz sentido para você, cliente? Pô, faz sentido para mim. Realmente, eu estou procurando você porque eu quero reformar meu apartamento, porque alguma coisa eu não gosto nele. Aí, de novo, parece que você está buscando melhorias com custo acessível, ou você está buscando melhorias com elementos diferenciados. Eu falei a mesma coisa, né? Só que de forma diferente. Uma negociação é o quê? Você fazer perguntas e você dar a tacada para o cliente, só que de formas diferentes, para ver como é que ele vai responder. Por quê? Porque eu estou saindo daquele padrão de sim e não. Ele tem que me responder como que ele está se sentindo em relação àquilo. Entendeu? Então, assim, ó, parece que o custo de sair de um apartamento para reformar pode implicar no projeto. É verdade? Poxa, é verdade, Michele. Realmente, para mim, implica. Então, assim, ó, parece que essa transformação vai te fazer bem em todos os sentidos. Então, ó, de todas as formas que eu falei aqui para vocês, eu estou falando o quê? Que ele está buscando melhorias. Só que eu falei 3 vezes para ele de forma diferente. E ele concordou o tempo todo comigo, entende? Não tem como o cliente chegar e não concordar com tudo isso que eu estou falando. É Só lógico. para entender, Mi, essas perguntas que você faz são perguntas óbvias, que não tem como ele negar para você. Ele tem que me dar resposta, porque, por exemplo, quando o cliente ele chega e fala para mim, Michele, obrigado, mas o teu preço para mim hoje é caro. Muita gente aqui talvez vai falar, tá bom, cliente, obrigado, valeu, falou, não vou falar mais nada. Não, pera lá. Cliente, por que meu valor está caro? Meu valor está caro em relação a quê? Qual é o tipo de comparação? Aqui, em nenhum momento, eu estou perguntando que, tipo assim, parece que o custo de sair do apartamento pode implicar para você fazer o projeto. Eu já estou expondo uma situação para ele que não é sobre sim e não. Que ele já vai começar a falar assim, realmente, já teve muita questão que, quando eu não vim com uma pergunta, eu só vim com uma frase, e soltei. Ele fala, realmente, sabe por quê? Porque, assim, eu não consigo, eu gastei muito e tal, eu quero voltar, eu quero ajustar tudo. Então, sempre vai ter uma forma dele, tipo, te responder de fato. A mesma coisa com o preço. Tá caro? Tá caro em relação a quê? Tá comparando meu serviço aqui. Entendeu? Por que você acha que contratar um arquiteto é caro? Não é só sobre, tá caro, obrigado. Obrigado não, eu quero um feedback. Por que você acha que meu serviço é caro? Entendeu? E muitas vezes você vai ver que não bate. Então, assim, o que eu chamo aqui nessa questão de técnica de negociação, eu falo muito sobre questão de pergunta calibrada. É justamente isso. É sair do padrão de sim e não. E simplesmente começar a fazer as perguntas de várias formas. Para ver se realmente, de fato, a primeira objeção que ele falou está caro. E é o que eu ouvi uma vez falando. A primeira desculpa que o cliente te dá, do tipo, tá caro, não é isso que ele está querendo dizer. Tem outras coisas por trás, mas a primeira objeção lá do cliente já fala assim, tá caro o seu preço. Entendeu? Mas não é o fator decisivo que ele não fechou com você. Pode ser que ele não viu o valor, pode ser que não faz sentido, pode ser qualquer outro tipo de desculpa que ele não quis te falar, mas o cliente, quando ele não vai fechar, ele sempre fala que é preço. Mas nem sempre é a primeira justificativa que ele dá. Então, por exemplo, quando eu falo de perguntas calibradas, a gente tem a tendência de se limitar no nosso pensamento, no nosso campo de visão. Então, a gente tem que entender a visão do cliente. É sempre o cliente. Numa negociação, eu quero saber o que o cliente pensa, o que o cliente sente, para que eu possa o quê? Ir lá e quebrar a objeção dele. Para cada coisa que ele me responder, eu tenho algo para falar para ele. Por exemplo, pergunta calibrada. Eu tenho que entender qual é a sensação do meu cliente se ele vê o projeto todo pronto. Você percebe que ele não tem como responder sim ou não? Ele tem que falar qual é a sensação que você teria de ter a sua casa toda reformada, sua
casa toda bonita, confortável. Não tem sim, não. Ele tem que se abrir para mim. Entendeu? Então, é isso. Aí eu venho e pergunto de novo, como te afetaria se você não realizasse a reforma? Então, eu estou perguntando o quê? A sensação de ver tudo pronto, mas eu também estou perguntando o que te afetaria se isso não fizesse? Então, assim, sempre perguntando a mesma coisa de forma diferente. Entendeu? Então, basicamente, técnica de negociação, eu sempre coloco meu cliente na frente. Tem como. Eu quero vender, mas eu tenho que saber por que eu estou lá vendendo. Porque senão não faz sentido eu entrar numa negociação. E é treino, né, Mi? Uma coisa que eu falo que é assim, treino. Não tem como. Você vai falar assim, nossa, hoje eu já consigo, né, ter essa percepção das perguntas. Ah, mas como que você fez isso? Cara, já tem de milhares de clientes. No primeiro, você vai ficar lá colocando bonitinho, certinho lá, fazendo realmente essa reflexão. Mas depois é automático. Essa folha, né? Vocês começam usando essa técnica que a Mi desenvolveu muito bem, e depois isso fica automático. E a gente tem que sempre voltar. Uma coisa que a Michelle faz, ela volta, por exemplo. A gente vai para uma negociação com o cliente e aí deu alguma coisa errada. O que pode dar errado? Não fechar. Então, você tem que, no mesmo dia, voltar não só chateada porque não fechou, mas preparada para fechar o próximo ou para tentar esse cliente de novo. Por que ele não fechou? Onde foi? O que eu falei para ele? Em que momento eu me perdi? Sabe? Tem que ser meio que cientista, né, Mi? Cientista fica anotando tudo. A gente tem que ser cientista do nosso negócio também, né? Então, é sobre isso. É sobre sempre você voltar e ver onde você errou. Eu acho que é aquela coisa, né? A prática leva à perfeição, entendeu? Então, é aquela coisa. Comecei a fazer o projeto lá, eu acho que até eu pegar o fio da meada de uma cozinha, eu fiz 10 cozinhas e ficou uma cagada total. É isso. Mas, assim, depois da 11ª, eu já comecei... Coitado dos primeiros 10 clientes. Imagina os clientes ouvindo isso. Mas é isso. Uma folha de negociação não se faz da noite para o dia. Lógico, vocês vão sair daqui com a folha de negociação e os tópicos que eu coloquei aqui, você vai aplicar na situação de vocês. Uma técnica também que a gente utiliza muito é o quê? Buscar saber sobre como é esse cliente. Entende? Quem é o cliente de vocês? Como ele se porta? Como que ele fala? Né? A gente volta a falar o quê? Temperamento, sobre aquela questão de geração, estudo de geração. Eu não vou falar com uma pessoa de 60 anos como se eu estivesse falando com uma de 30. Tem jeitos diferentes. Então, assim como a venda acontece de forma diferente. Para uma pessoa de 60 anos confiar em mim, por exemplo, que eu tenho metade da idade dela, imagina, entendeu? Eu tenho que realmente me mostrar de uma outra maneira do que um casal de 30 anos, talvez confiaria muito mais em mim, muito mais rápido do que um de 60. E assim, tá tudo bem. É você aplicar as técnicas realmente na hora da negociação. E lógico, né? Depois que você tem esse script de vendas montado, é muito mais fácil. Porque, por exemplo, técnica de negociação. Depois de 10 vezes que você aplicar essa folha de negociação, na 11ª, 12ª, cara, você já sabe isso de cor e você vai conseguir passar isso para qualquer outro tipo de pessoa. Então, não vai ser você necessariamente que vai precisar negociar. Ou se você quiser também, vai. Isso depende, acho que muito de escritório para escritório. Eu faço, né, todo o fechamento, mas, por exemplo, se não fosse aplicar no escritório de arquitetura, ou fosse aplicar em qualquer outro ramo, isso poderia, uma folha de negociação pode ser utilizada por qualquer pessoa para fechar. Para qualquer tipo de negócio, porque a gente já utilizou em outro tipo, e assim, só complementando até, obrigado, o que a Michelle falou aqui, essa questão de volta no posicionamento. Nós estávamos num outro grupo, em que, até comentei com a Michelle, não sei se foi ontem, tinha uma arquiteta lá, que estava cobrando R$6.000 no projeto de uma cozinha, se ela estiver aqui, me perdoa, vou te usar de exemplo, não sei o nome, mas ela estava cobrando R$6.000 de projeto numa cozinha, completo, tá, gente? Um executivo, com render, e ela estava perguntando no grupo se ela estava cobrando muito caro.
Eu quase infartei, gente. Foi por pouquinho que eu não voltei. Falei, meu Deus, eu vou ligar para ela agora. Tá errado. Porque uma das coisas que a gente precisa fazer é posicionamento. Ah, mas tem profissional que está cobrando, sei lá, R$ 1.000 num projeto executivo. Legal, gente. Eu estou falando aqui com CEO. Eu estou falando com donos de empresa. Ou quem pretende ter o próprio escritório. Esse colega que está lá na rede social vendendo projeto executivo, que você olha lá e vê que o projeto é legal, por R$ 1.000, ele não é ruim, sabe como ele é bom? Contrata ele, entendeu? Vende o projeto por 50 mil, contrata ele pagando o dobro por 2.000, porque já vai ser o dobro do que ele ganha, ele vai ser eternamente grato a você, e ele tem um perfil comportamental de funcionário. Se você está aqui essa hora, 9 horas da noite, né, num dia frio, é porque o teu perfil é de um CEO, é de um empresário de arquitetura, né? Vocês têm que, a partir do momento que você entra para ser empresário, você não é mais o arquiteto, o designer, o engenheiro, você é empresário. Então, esse tipo de profissional não acaba, tá? Esse profissional, ele agrega na tua empresa, ele vai ser futuramente teu empresário, o teu empregado. É assim que funciona o mercado, porque, infelizmente, não são todas as pessoas que têm um perfil para ser o dono da empresa, porque a gente aguenta muita coisa. Você vai aguentar trabalhista, você vai aguentar imposto, você vai aguentar um monte de coisa diferente que não é todo mundo que está disposto a aguentar. Você vai trabalhar muito mais do que todo mundo, sabe? Eu morro de rir quando eu vejo gente falando, eu vou abrir a minha empresa. A Rebeca tem a empresa dela porque ela quase não trabalha. Gente, a gente trabalha muito, a gente se esforça num nível hard aqui, né? Olha o horário. Inclusive, nossa live está internacional, né, Eduardo? Nós temos aqui, a nossa live foi para um nível internacional aqui. A gente tem arquiteto que está aqui na live hoje que já fez casa cor, gente. Ao mesmo tempo que a gente tem estudante aqui, né, Eduardo? Eu vou abrir aqui, se você quiser, claro. E eu queria fazer isso para todo mundo, aqui tem bastante gente, mas, Eduardo, se apresenta para a gente aqui, conta um pouquinho para a gente de quem é você e como que você está aqui no Brasil agora. Oi, boa noite, dá para ouvir bem? Estou ouvindo bem. Então, eu estou aqui faz 5 meses, eu já tive a oportunidade de assinar Casa Cor São Paulo 2023 e esse ano 2024. E o ano passado foi uma experiência só para participar, né? Eu fiquei muito contente pelo convite da Casa Cor, porque eu sou já veterano lá na Bolívia, eu já tenho meu escritório, já tenho minha carteira de clientes lá. Eu nem precisava estar aqui em São Paulo, né? Só que eu amo essa cidade, eu amo o Brasil e eu queria vir para cá. E o ano passado eu vi que não deu muito certo só participar da Casa Cor, porque Casa Cor é só marketing, é só para colocar seu nome em um nível diferente. Aí você pega um status, né, muito bom, porque a verdade, quando você vai para qualquer canto, você é bem recebido, é uma atenção diferenciada para você. Mas eu vi que não estava fazendo nenhum projeto, porque eu não estava aqui presente. E começar em uma cidade que você não conhece quanto cobra o empreiteiro, quanto cobra o trabalhador, você está aprendendo de valores, porque meus valores lá na Bolívia aqui não aplica. Eu senti que estava começando de zero, então eu resolvi vir morar aqui. Eu estou indo, claro, eu fico nesse ponte aéreo entre Santa Cruz de la Sierra e São Paulo, mas eu resolvi aperturar meu escritório, que é novinho, aqui na Vila Madalena, e eu estou ainda com uma carteira de cliente bem pequena, de gente que eu conheço, e eu estou aqui porque eu quero saber como eu vou pegar os clientes em São Paulo, porque eu não sei o que está faltando para eu ter uma carteira maior agora de clientes aqui em São Paulo, né? Eu estou por isso aqui. Eu gostei muito da palestra que eu fui invitado por Richard para conhecer a marmoraria. Aí vocês, não sabia que vocês iam falar, e aí quando vocês falaram, eu falei, nossa, eu preciso muito escutar da palestra dela para ver, porque eu acho que tem muitas coisas da que vocês estão falando que com certeza aqui todo mundo já faz, mas de um jeito muito empírico, muito amador,
que você já se vira e vai fazendo as coisas que você fala, mas estruturar todo esse processo é importante para que tudo dê certo, né? Sim, sim. Muito obrigado, viu, Eduardo? Bem-vindo ao nosso país. Que dê tudo certo aqui e que logo a gente já tenha... Quem sabe o ano que vem a gente está aqui, o grupo inteiro lá te prestigiando na Casa Cor e os nossos espaços também lá. Gente, eu quis que o Eduardo falasse aqui, até para vocês verem que isso que eu estou falando serve para todo mundo, tá? Para o Eduardo, que já esteve numa Casa Cor, que já tem um escritório estruturado, que está estruturando um escritório, mas o mesmo método quando eu comecei o meu escritório. Então, isso serve para todo mundo, é sobre networking, é sobre se você se colocar onde está o teu cliente. É claro que a gente também fala sobre organização do escritório. Hoje eu tenho um dashboard aqui no escritório que ele mostra todas as fases do projeto e os meus clientes, eles vão andando em fase de projeto. Eu sei o momento de prospectar, eu sei o momento de contratar mais profissionais, eu sei o momento em que eu tenho que me organizar para estar mais em lojas, o momento que eu vou estar mais em obras que eu tenho para o interior de São Paulo. Então, assim, nesse dashboard que eu criei, que é muito autoral e organizado, eu consigo saber todas as horas de prospectar mais cliente. Hoje eu não aplico mais a estratégia, ainda tem acho que uns 2 ou 3 Ubers que me trazem projeto, mas eu não ponho mais tanta energia nessa estratégia, mas ela é uma estratégia válida. Eu também tenho várias pessoas vendendo projeto todos os dias para mim, dentro de high ticket, tá? Existem segredos que a gente aplica para trazer esse cliente para a gente, para trazer esse contato, para estabelecer networking, estabelecer parceria. Eu queria muito que esse grupo nosso continuasse e que lá no grupo vocês também colocassem as dificuldades para que um pudesse ajudar. A intenção é que a gente se ajude para construir aqui um cenário muito melhor para a gente poder trabalhar, sabe? Para que a gente possa construir junto mesmo. Como eu falei para vocês, era sobre um curso, a gente tem uma mentoria, a gente já tem mentorados que estão dando certo, a gente tem uma arquiteta mentorada, a Raíssa, que inclusive gravou um depoimento, depois eu vou colocar o depoimento dela aqui para vocês verem, uma querida. Na primeira reunião de start dela e do sócio, eles já saíram abrindo os horizontes para o que eles poderiam fazer, para muita coisa que a gente consegue organizar. Richard, muito, muito, muito obrigado por estar aqui. A gente se conversa e vamos ter outras oportunidades. Eu queria responder algumas perguntas de vocês aqui. Mi, você quer gerenciar aqui? Vamos lá. A primeira pergunta que teve, deixa eu ver. A primeira acho que você já tinha respondido. Foi da Sabrina, né? Você respondeu, né? Agora tem da Maressa, que é como você cobra acompanhamento de obra. Legal. 100% dos projetos que saem do escritório já saem na hora que o cliente me contrata com o acompanhamento de obra, tá? E não é o gerenciamento de obra. Eu já gerenciei obra, confesso para vocês que eu quase morri, era muita coisa para gerenciar a obra, né? O Carlos vai rir agora, porque ele faz gerenciamento de obra, muito bem, aliás, mas eu saí de gerenciar, que é cuidar da parte cinza, que é cuidar de pedreiro, gesseiro, eu saí disso. Mas como o dinheiro está na obra, e a gente não pode deixar a obra, e a gente sabe que a gente ganha reserva técnica, a gente ganha comissão, então o que eu faço? Eu faço acompanhamento de obra que já é vendido junto com o combo do projeto. Todos os clientes têm um acompanhamento. O que eu faço no acompanhamento? Eu acompanho a compra da marcenaria, da marmoraria, da iluminação, dos revestimentos, das esquadrias, de cortinas, cabeceiras, papéis de parede. Tudo que eu acompanho são 16 itens. Eu vou lembrar todos aqui para falar para vocês. Nesses 16 itens que eu acompanho, 100% deles a gente ganha reserva técnica. Então, o dinheiro está aí. E existem técnicas que eu faço para que mesmo que o cliente mande um fornecedor dele, a gente continue ganhando, tá? E aí eu explico depois como a gente faz isso. Então, assim, fechou o projeto, tem um contrato aqui no escritório, contrato de alto valor agregado. Uma das coisas que eu falo é que 100% dos projetos eu acompanho.
eu explico para o meu cliente o que é gerenciamento, o que é acompanhamento. Acompanhamento, eu estou conversando diretamente com a pessoa que está gerenciando a obra, seja empreiteiro, seja a parte de arquiteto que está gerenciando obra, ou se eu tenho um empreiteiro, se eu tenho um engenheiro, eu faço esse acompanhamento. Eu tenho uma pessoa da equipe hoje que fica conversando, olha, apareceu aqui uma viga, a gente vai ter que refazer o desenho disso, tudo bem, a gente volta, refaz, marco visitas nas obras, eventualmente. Com isso, o que eu tenho? Portfólio, obra pronta, consigo mostrar a visita em obra no meu Instagram, que me traz muito retorno, porque o cliente gosta de ver como que acontece por trás das cortinas, né, atrás do palco, que é na obra, aprendo muito todos os dias. Então, gente, acompanhem a obra de vocês. E na hora de fazer o valor agregado do projeto, fale, olha, mas está incluso o acompanhamento. Eu vou te entregar o orçamento disso. Quando você fala que são 16 itens que você entrega ao orçamento, que você acompanha o cliente para fazer a compra, você muda o patamar, você começa a ganhar 5, 6 vezes mais do que o valor do projeto com a RT. E aí a gente ensina também a como você fidelizar os teus fornecedores, porque existe uma fidelização. RT, reserva técnica, dinheiro, é só um dos pilares que você se fideliza com o teu fornecedor. Existem vários pilares que você precisa fidelizar com o teu fornecedor para que ele seja teu parceiro de verdade. E aí, às vezes a gente vai atender eu preciso atender 3 projetos grandes, de 600 metros quadrados, eu preciso contratar mais 2 funcionários para poder rodar esses projetos dentro do prazo. Legal. Como que eu injeto dinheiro no escritório? Eu pego os meus clientes e levo na marmoraria para fechar o projeto antecipado. Por quê? Eu injeto dinheiro antecipado na marmoraria, eu injeto dinheiro antecipado no meu escritório, o meu cliente parcela o que vai pagar, que é uma das partes mais caras, marcenaria, marmoraria. Eu tenho a segurança de ter um parceiro que não vai sumir, que não vai fugir, né? E eu injeto 6 meses antes de chegar o dia do cliente instalar uma bancada de mármore, eu já recebi a RT. Então, eu consigo trabalhar com esse fluxo de dinheiro da RT futura já para o meu parceiro e para mim também. Então, eu não tenho que dispensar dinheiro de caixa para injetar no escritório, porque eu consigo antecipar compra de cliente. E antecipar a compra é muito legal, gente. É algo que ajuda na hora da obra, sabe? Na hora da parte mais cara. Se você deixar para levar o cliente para comprar marmoraria e marcenaria no meio da obra, ele pega o teu projeto, que é um alazão, e vira um camelo, porque ele já está sem dinheiro. Então, o que é mais caro, eu faço ele comprar antes. Por quê? Porque aí ele não muda mais. Se ele comprou a marcenaria e a marmoraria de acordo com o projeto, ele não muda mais nada, porque o caro já foi. Entendeu? Existem técnicas também que a gente faz. Qual que é a próxima, Mi? Vamos olhar aqui. Se alguém... Deixa eu ver aqui. Michele que tá vendo aqui. Ainda recomenda essa estratégia de fazer uma rede comercial de Uber? Sim, gente. É o Eduardo perguntou. Super recomendo, Eduardo, porque hoje eu não preciso mais aplicar, hoje já tenho outras formas, eu já tenho uma equipe vendendo projeto, que é uma equipe no mesmo formato do Uber, tá? Ninguém é meu funcionário, mas eu super recomendo, porque o Uber, que roda no alto padrão, que vai para aeroporto, você precisa mapear onde está o seu cliente, tá? Existem algumas formas, mas eu super recomendo sim, e algumas outras também. Como você estrutura os preços do projeto? A Manuela perguntou. O preço do projeto ele é estruturado pelo metro quadrado, pela localização, pelo estilo de projeto que o cliente vai fechar comigo, se é um projeto completo, se é um complementar, pelo perfil comportamental do cliente. Todo mundo aqui já ouviu falar de método DISC? Todo mundo já ouviu? Quem não ouviu? Tá, eu até posso marcar um dia sobre método DISC, que é você entender o perfil comportamental do teu cliente. Eu sou extremamente comunicadora, então eu falo, mas não me manda fazer uma planilha de Excel que não vai sair. E sabe aquele perfil de cliente analítico? Que ele te pede uma planilha, que ele recebe teu projeto, que ele olha o metro quadrado, que ele volta o projeto 3 vezes, que ele pede um retorno, que ele olha isso, que ele recebe os orçamentos, ele confere. Esse cliente, ele é analítico. Ele vai comprar um carro, ele pesquisa o motor, ele pesquisa quantos quilômetros roda por
na estrada, na cidade, quanto vai custar o seguro, se o pneu é caro, tem gente assim. Essa pessoa é analítica. Eu não, eu fui lá, eu queria um carro branco. Eu comprei meu carro e era um branco, era um Jeep Compass branco. O motor, não sei, eu comprei um Jeep Compass branco e banco de couro. Era tudo que eu queria, entendeu? Eu não olhei mais nada, porque é o meu perfil. Agora, o meu irmão, que é super analítico, nossa, acho que ele ia falar, não compra, porque tá dando um problema no câmbio do motor de não sei quem. Esse cliente analítico. Então, se você tá pegando um cliente extremamente analítico, que na negociação ali, né, nessa primeira reunião que você faz, para entender quem que manda, se é o marido, se é a mulher, qual o perfil dele, né, como que ele lida com as coisas dele, investiguem. Esse projeto tem que ser mais caro, porque ele vai te depender mais tempo de você. Esse cliente, ele vai te acionar mais vezes, ele vai te ligar mais vezes. Então, você precisa começar a aprender o perfil comportamental para fazer o preço do projeto. A Camila falou, não precisa ser bom para começar, mas precisa começar para ser bom. Concordo plenamente, Camila. A gente tem que começar, não tem por onde. Tem que tirar do papel, viu, gente? Viu, Carlos? Coisa, né, Rê? Tô aqui, desculpa. Sumi, mas eu não sei. É aquela coisa. Coloca o barco e depois você vê para onde que ele vai. Mas vai. Não adianta lá ficar construindo um pedacinho por pedacinho, não sei o que, vou colocar, não vou, tô com medo, não vou. Vai, e depois você vê como vai ajustando, entendeu? Se precisar ajustar, não tem problema você ajustar no meio do caminho. O importante é você começar, porque aquela coisa, quanto mais a gente demora para começar, como que você vai saber se você está errando de fato ou não? Qual é o feedback? Qual é a régua que você vai comparar você? Primeiros, né, Mi? Oi? Coitado dos primeiros, mas que passou. Tudo bem, acontece, tá tudo certo. Então, na mesa de todos os meus clientes, eu sento para almoçar, graças a Deus. Então tá bom. Eu fico assim, meu Deus, o que eu fiz aqui? Mas tá tudo bem. A Sabrina Silva me perguntou, eu já cobrei R$85, estava valendo 850. Eu já cobrei R$85 em um banheiro, em um momento da minha vida que eu não sabia como fazer isso. Hoje, eu vejo que doideira foi essa e vejo as pessoas que estão nesse mesmo lugar com empatia, porque elas não têm noção do mercado ainda. Olha, Sabrina, ela colocou, eu trabalho, mas hoje tenho mais trabalho, mais equipe do que antes. Eu não entendi, eu trabalho, mas hoje que tenho trabalho e equipe mais que antes. É porque foram dois momentos diferentes. Antes estava falando de quem cobra pouco, e depois você falou que as pessoas acham que ser dono, que a gente não trabalha. Eu falei, eu trabalho mais hoje que eu tenho equipe do que antes que eu trabalhava sozinho. Tá, e assim, R$85 eu nunca cobrei. Eu comecei cobrando, tipo, o projeto, acho que R$7.500, foi a média que eu comecei cobrando. Mas assim, hoje, eu chego em projeto de 180, 200, a gente já fez projeto de R$240 mil, o projeto, tá? E assim, como que eu cheguei nisso? Eu fui melhorando, eu fui me colocando, obviamente, são clientes. Quanto mais você cobrar no projeto, quanto mais valor agregado, mais você ganha na obra, né? Hoje, meu cliente paga R$45 mil uma poltrona assinada tranquilamente, paga tapetes de luxo que são feitos sob medida, mas até eu chegar aqui, eu fiz aquela estratégia de ir escalando, de um cliente para o outro eu fui escalando, até eu chegar num patamar de projeto que estava ok, que pagava o meu custo também do escritório, porque hoje eu tenho noção do custo da hora do escritório, e isso é muito importante, né? Você me perguntou também a diferença de acompanhamento e gerenciamento, meio que eu falei, quem gerencia a obra cuida dos pagamentos, da compra de material grosso, que é areia, pedra, cimento, quem gerencia a obra liga para todos os fornecedores para saber as datas que eles vão entregar, compatibiliza também profissionais para poder receber na obra, eu não. Eu faço a compra de acordo com o projeto, passo para esse gerente de obra, olha, compramos os pisos nesse fornecedor, organiza com ele quando você quer que chega, porque quem cuida da obra é o gerente de obra. Eu nem disparo entrega de revestimento, né? Às vezes eu participo, mas o acompanhamento é basicamente acompanhar o cliente nas compras e estar presente na obra, responder o gestor de obra para tirar dúvidas sobre o projeto. Às vezes ele está com alguma dificuldade com o fornecedor nosso e a gente entra em contato para
remediar essa questão aí, é um acompanhamento. Gerenciamento, não. Tem as planilhas de obra, tem os horários, quem vem, pagamento, é muito mais complexo o gerenciamento. Eu não indico para vocês fazerem gerenciamento, principalmente no começo do escritório, tá? Onde você tem um monte de coisa aí para arrumar. A Mari Marino colocou analítico, executor, planejador e comunicador. É isso mesmo. São os 4 perfis comportamentais do método DISC. É tão incrível que quando você começa a estudar um pouquinho sobre o DISC, você começa a identificar primeiro as pessoas da família. Aí começa, meu marido é isso, a minha mãe é aquilo. Vocês começam automaticamente saber com quem você está falando. Isso é incrível, assim. Vocês acham que em momentos que o cliente, foi a Sabrina que perguntou, vocês acham que em momentos em que o cliente não está disposto a pagar o valor do projeto total, vale a pena fazer um downsell? Vale sim, tá? Para simplesmente não deixar o cliente? Vale, é o que eu fazia, tá? No começo. Então, eu mudava o nome. Olha, não é um projeto, é uma consultoria, na verdade era um projeto, gente, simplificado, tá? Que eu chamava de consultoria para não estragar o meu nome no mercado. Porque senão, a Rebeca cobrou 25 mil reais para mim, vai ter que cobrar para o meu vizinho que estou indicando. Não, o dele era consultoria, faz o projeto simplificado e muda o nome, porque senão você não consegue crescer, você não consegue escalar, né? A gente falou sobre isso para quem foi no evento, que estava na van, a gente falou sobre isso lá na van. A Marissa perguntou, mas daí você visita a obra ou apenas assessora a obra? Eu visito a obra, Marissa, por quê? Esporadicamente, eu tiro um dia da semana, a cada 15 dias, dependendo de como está a minha agenda, para visitar. Por quê? Porque eu tenho ali vídeo, stories, foto, reels, tiro dúvida com o fornecedor, eu mostro o valor para o meu cliente. Então, sempre que tiver um problema, eu visito a obra, eu faço reunião pelo Meet, eu estou em contato, eu ligo. Isso é importante, porque se você não coloca que você vai visitar a obra, você tem que colocar que é esporádico, mas você visitando a obra, você tem portfólio de obra também, tá? O que te coloca num outro patamar. Se você não for visitar a obra, não, mas eu cobro para visitar a obra. Cobra um projeto com um ticket maior e vai. No começo, eu não consigo, vai mesmo, assim. Tá? Vai visitar, aparece lá esporadicamente, agenda reunião com o fornecedor na obra, sabe? Pega um fornecedor que já é seu, o dia que ele vai fazer a medição, vai junto, marca, grava no seu Instagram que você tá lá, para você ter portfólio de obra também. Mas aí você visita ou apenas assessora a obra? Acho que foi essa que eu respondi, eu visito e assessoro. Caroline Santana, sou da construtora Gemax e tenho grandes parcerias, onde fazemos toda a execução de obra. Será um prazer fazer parte da parceria de vocês, onde não teriam nenhuma dor de cabeça. Olha, é Gemax, né? GMX, acho que é eu não sei se eu falei certo, gente, ó, já tem aqui a Caroline. Isso, Rebeca, GMX. GMX, tem a Carol aqui da GMX e tem o Carlos Agrícola também, os dois, vocês podem conversar sobre obra, mas Carol também, acho que gravou até depoimento pra gente lá. Tava todo mundo junto, né? Já se conheceram. Sabrina Silva, como lidar com um prestador de serviço que começa a mudar o projeto durante a obra e causa problemas com o cliente? Como tá gravando, eu não posso falar. Gente, o prestador da obra, que ele começa a mudar o projeto durante a obra e causa problemas com o cliente, é um dos principais problemas que a gente tem. Por isso que eu indico sempre você ter um gestor de obra. Indiquem. Quando o meu cliente conhece uma construtora e um gestor de obra, ele conhece através de nós. Indiquem parceiros, como os que estão aqui no grupo, por exemplo, para fazer a execução de obra. Tá? Enquanto eu não indiquei parceiros que fazem execução de obra, eu tive esse problema. E aí eles mudam o mesmo projeto, eles falam... Rebeca, eu concordo, desculpa te interromper, concordo plenamente, e nós, da construtora, quando temos os parceiros arquitetos, a gente sempre, eu estou com um agora, que eu estou hoje, perguntei várias coisas para o arquiteto, porque eu não fico envolvendo o cliente, eu pergunto diretamente para o arquiteto, porque foi ele que fez todo o projeto. Então, é ele que vai me especificar, ele que vai me detalhar totalmente a questão de obra. E aí a gente faz, e é sempre falando com o arquiteto. Desculpa interromper, viu? Sim, gente, já fiz obra grande, tá? E que eu tive um problemão, e que no final o problema ficou eu,
e não o pedreiro, era o pedreiro que estava lá, que eu dei várias obras para ele, era uma pessoa muito boa, mas no final ele acabou com a minha raça. Eu fiquei doente de ter que ir em psicólogo do que esse homem fez comigo. Então, gente, eu só virei a chave quando eu deixei claro para o meu cliente que a minha empresa fazia projetos e acompanhava, mas que ele precisava de uma empresa de gerenciamento de obra. Os grandes escritórios, o Eduardo, que já tem um patamar grande também, pode falar. Se você não tem uma empreiteira fazendo a obra, se o cliente vai contratar um pedreiro, um gesseiro, dá tudo errado, gente. Precisa ter. E assim, eu bati a cabeça nisso até dar certo, viu, gente? Eu sofri. Então, indiquem para o seu cliente um gestor de obra, um engenheiro, uma construtora, indiquem alguém que é teu parceiro. Crie essa parceria, tá? Que vai fazer gestão de obra. Meu irmão tem uma empresa de gestão de obra que atua no interior de São Paulo. Eu só mudei, assim, eu só tive outro patamar de obra quando eu saí da obra e a empresa dele entrou no meu cliente, com o contrato dele com o meu cliente, tá? Pode ser com ele, pode ser com qualquer um que a gente indique, o cliente também orça, mas alguém da nossa confiança fazendo a obra é o que vai te dar uma obra. E eu não estou fazendo isso para vender de ninguém, gente. Eu tenho história para contar aí, para horas e horas contando isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui, ó, o Heider falou aqui. Os arquitetos são meus principais parceiros para a venda de automação. Acredita que teria outro parceiro para fazer as vendas de automação? Sim, sim, Heider. A gente acredita em vários tipos. Dentro da nossa da mentoria, que existem alguns modelos dessa mentoria. Ela é aberta ou é uma mentoria aberta e fechada, né? Mas dentro desse modelo, a gente fala sobre tipos de parceria, um com os arquitetos, parcerias com parceiros que vêm do mesmo ramo, tá? Quando eu falo para vocês aí, que vocês não têm que ser generalistas, que vocês não são o clínico geral, que vocês têm que ser especialistas, vocês vão continuar vendendo o projeto. A Michelle, por exemplo, vende projeto de hotel. Ela é minha sócia no Conecta, e a gente faz projeto de alto padrão residencial, tanto eu quanto ela. Tanto que essa semana nós descobrimos que do meu escritório e do dela tem projeto no mesmo condomínio do interior de São Paulo, tá? Eu já conheço o cliente dela, ela conhece o meu e tá tudo bem. Mas a Mi, ela é especialista em hotel, tá? Quando aparecer um projeto de hotel, que por acaso apareceu essa semana aqui um cliente de hotel para fazer projeto, obviamente que eu lembrei da Michelle. E aí, ou eu vou fazer esse projeto em collab com ela, com toda a expertise dela, ou eu vou passar o cliente para ela. E aí, ela vai me devolver comissão, porque é sobre isso, sabe? Se você vai se especializar em projeto residencial e tem uma amiga que faz clínica muito bem, clínica de odonto, por exemplo, tem que mexer com a Visa, tem que mexer com um monte de detalhe. Ou você se especializa numa coisa e atende os seus colegas. Gente, o que acontece quando vocês vão até um médico com uma dor de cabeça, ele te indica um neuro. Eu tenho certeza que todo mundo que já sentou num consultório médico, que ele te indicou um colega para te atender, de alguma especialidade que não era dele. Seja um dermatologista, ele te indica outro colega, porque nós não indicamos, sabe? Então, vocês precisam ter network entre vocês. Hoje, no meu escritório, tem 2 clínicas de estética acontecendo projetos. Não é a minha expertise. Eu tenho uma amiga que faz clínicas e eu estou fazendo em collab com ela. Eu cuido do design, eu entendi o briefing do cliente, mas quem vai cuidar do projeto é o escritório dela, não é o meu. Por quê? Porque ela é especialista nisso. Então, eu estou fazendo como o médico faz. Ele indica um colega especialista. Ele é ortopedista, ele não vai mexer com coisas de neuro, né? Ele não é dermato, então ele indica colegas. Quando você vai com uma manchinha lá, ele te indica um colega. Então a gente tem que ter isso também. E em relação a você que trabalha com automação, que quer se conectar, os arquitetos estão aqui no grupo, eu acho que a automação é algo que eu comecei a colocar em 2015 nos meus projetos, mas ainda hoje é confuso para todo mundo entender como especificar automação, né? Então, a gente precisa de ter colegas aqui no meio, de ter profissionais que explicam. E eu acredito que você pode, sim, fazer conexão com parceiros que já estão na obra, né? Nós indicamos uma marmoraria e uma vidraçaria que está sempre na nossa obra. Eles acabam ficando amigos até por conta da gente, da nossa indicação. Então, vocês, eu acredito nesse tipo de conexão.
Deixa eu ver aqui outras perguntas. Da automação, acho que eu respondi. Vocês teriam alguma parceria com corretores e construtores? Acho que vale a pena muito, gente. Gente, eu amo. Meus corretores eu não largo jamais. Se ele não larga corretor, vai visitar estandes de alto padrão, faz contato com o corretor, estabelece parceria. Dentro da mentoria, a gente fala sobre como estabelecer parceria, o que você tem que falar para que ele te mande cliente, que você crie essa conexão com o corretor de imóveis, é muito importante. Identificar quem é o corretor que não é picareta, que vai te mandar o cliente bom também. Corretor, construtor é muito bom, acho que super vale a pena. O Ricardo falou que vai precisar sair, que adorou a reunião e todas as dicas, concordo com tudo, vocês conseguiram mapear perfeitamente o andamento tanto do projeto quanto da obra, muito obrigado, a gente que agradece. O Heider está se propondo a fazer um workshop de automação para a gente, vai ser bem legal, vamos se organizar para acontecer isso mesmo. Mas, assim, o que eu queria, principalmente, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode até abrir a câmera aí, pode abrir áudio e falar. Eu vou ficar uns minutinhos aqui, se alguém tem mais alguma dúvida. Aquele momento que o anfiteatro fica quietinho. Acho que ninguém tem dúvida. Acho que a gente deu uma aula boa, que acho que agora... Agora eu queria saber de vocês também, né, Camila? Vou precisar sair. Muito obrigada, Cá, a gente que agradece. Obrigado por estar aqui com a gente. Vocês acham que esse conteúdo faz sentido? Vocês gostaram? Eu preciso saber também, é a primeira live que a gente está fazendo. Eu preciso saber se o que eu coloquei aqui faz sentido para vocês. Oi, Rebeca. Oi, eu estou te ouvindo. Faz muito sentido, sim. Eu acho que a gente não termina de aprender nunca, essa é uma política de vida minha. Eu acho que a gente sempre tem que se comunicar porque a gente termina aprendendo algumas coisas. Sim, para mim faz muito sentido. Eu estou interessado para saber como é que a gente pode evoluir essas informações que você tem aí. Ah, legal. Bom, gente, aqui... que legal que vocês estão mandando aqui, agora estou conseguindo ver de todo mundo. A gente tem uma mentoria, é um método PNS, a gente já tem arquitetos nessa mentoria, e ela tem 2 fases que pode acontecer. A Michelle vai atendendo vocês agora, a gente vai mandar no grupo lá o documento para vocês, para quem ficou até o final aqui, e a Michelle vai respondendo, Eduardo, se você já quiser, pelo WhatsApp com a Mi, ela já vai te explicando como que funciona a mentoria. Eu quero, todo mundo que tiver dúvida, que fizer sentido entender como que funciona, a Mi vai no 1 a 1 agora explicando para vocês como a gente pode agregar. Vou colocar até um vídeo aqui, só para vocês visualizarem, de uma mentorada nossa, muito querida, arquiteta, ela é da Selo Arquitetura, e eu deixei preparado aqui um vídeo dela para mostrar para vocês o que ela falou a partir da primeira reunião que ela fez com a gente, que foi só a reunião de start da Raíssa. E aí, vocês me falem aí se vocês tiverem, se o áudio vai ficar bom, senão eu até volto. Peraí, que eu tô fazendo... Michelle vai brigar comigo. Eu não sou a mais tecnológica aqui. Não está saindo o áudio, não. Não? Não. Ainda bem que ela falou, né, gente? Peraí que eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou interromper e vou voltar aqui, que tem uma forma de... Ah, tá. Compartilhar também o áudio da guia. Tem o pessoal aqui falando sobre a questão da mentoria, mas eu acho que já tem muita gente dispersando, mas eu vou chamar vocês. A Sabrina perguntou. Mandei mensagem. Videozinho da nossa mentorada, tudo, depois a gente manda também, mas eu vou chamar 1 a 1 quem vocês querem saber aí da mentoria, já deixa aqui nas mensagens que eu vou chamar daqui a pouco, quando a gente terminar a live. Tá, eu vou dar o play, tomara que dê certo aqui. Tá. Não tá saindo, Rê. Estranho, porque eu compartilhei com você agora há pouco, mas enfim, vou botar no grupo.
e vou mostrar para vocês o depoimento da Rá, que já está na nossa mentoria. Então, assim, como que acontece? Essa mentoria, ela dura... essa primeira fase que a gente está falando de mentoria, ela não tem tempo, né? Mas a gente pede que vocês estejam pelo menos 6 meses com a gente, tá? Não é uma mentoria com início, meio e fim, não tem tempo, tem as fases que a gente gosta, mas que a gente acha importante, a gente gosta de seguir, a gente pede que vocês estejam pelo menos 6 meses com a gente, e aí chama PNS, que fala principalmente sobre networking, sobre essas estratégias que eu fui criando ao longo do tempo para chegar no meu cliente ideal, a estratégia da manicure, a estratégia do Uber e várias outras que a gente fez, mas precisa ter posicionamento. E dentro da mentoria também tem um módulo que a gente fala de organização de escritório, porque para mim organização é imprescindível. Quando eu vendi lá atrás, era uma bagunça, gente. Quando eu fechei aqueles 7 projetos high ticket, Jesus amado, sabe? Era uma bagunça, mas qual que foi a diferença? Eu tinha dinheiro para arrumar a bagunça. Eu fui o primeiro escritório na minha região a ter o mesmo sistema dos grandes escritórios, a gente preencheu o sistema. Eu falei aqui, né, para quem está aqui vai levar esse conteúdo, porque nunca contrate primeiro o estagiário. A primeira pessoa que você tem que contratar no teu escritório é a secretária, gente. A secretária, ela vai mandar plotar projeto, ela vai preencher contrato de cliente, ela vai cobrar as entregas quando você tem que cobrar as entregas de loja, saber prazo, vai cobrar RT, vai fazer pagamento, vai atender, vai mandar os e-mails, vai mandar os e-mails para os seus clientes, vai atender o teu cliente, tirar as objeções, questão de nota, de processos. A primeira pessoa que você deve contratar é uma secretária. Só depois dela é que você vai ter um estagiário. Não caiam no meu erro de contratar estagiário para fazer o secretariado. Quando ele fica bom, né? Quando ela fica boa, quando está organizado, obviamente ela é uma estagiária, ela precisa evoluir, precisa crescer. Ela não quer ficar sendo a tua secretária. Se você contrata um arquiteto estagiário e ele vai crescer dentro da empresa com você, você vai aplicar ferramentas para ele ver o crescimento, ele está com você. Eu tenho pessoas que estão desde a faculdade comigo e do meu escritório já saíram mais de 6 escritórios, que são estagiários, são pessoas que começaram aqui, quiseram montar o deles e eu dei a maior força, converso com elas sempre, tenho um super contato, mas não caiam na besteira de pegar um estagiário e contratar para ser sua secretária. Ela não quer ser secretária, ela quer ser arquiteta. Então, ela não vai render, né? Contrate primeiro a secretária. A secretária é a pessoa que resolve a tua vida, né? Quantas vezes você já parou o carro para mandar planta para cliente, para cobrar? Ela faz tudo isso e muito melhor do que você. Né? Então, organização é a base da vida. Hoje eu tenho um dashboard, eu organizei o meu briefing. Lá, nesse momento que eu vendi os 7 projetos, estava uma bagunça de processos, mas eu tinha dinheiro para contratar pessoas para organizar, porque eu tinha vendido, e eu também sou organizada. Então, o meu briefing, ele é muito, muito, muito assertivo. Né? Inclusive, a gente está pensando em fazer uma aulona só para falar sobre briefing. Hoje lá no grupo eu vi o pessoal falando de briefing, querendo entender. O briefing que eu criei, ele é totalmente fora da curva, ele não tem no mercado, ele não trata só de design, de decoração, de estilo, isso faz parte dele, mas a gente precisa entender quem é o cliente. As pessoas contratam empresa, mas primeiro elas se encantam pelo CPF, né? Então, aqui, ela vai te contratar para fazer a casa dela, ela tem que ter uma sinergia, ela tem que bater ali, como diz o povo, tem que bater o santo, porque você vai desenhar onde ela guarda a lingerie, você vai desenhar onde está o cofre, você vai desenhar o quarto do filho, que é do sonho ser mãe. Ela precisa ter uma conexão com você, você precisa aprender a criar conexão com o teu cliente. Então, gente, é muito sobre isso. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui. Eu espero de coração que todo esse conteúdo tenha agregado valor. Dentro da mentoria tem um módulo que a gente fala sobre organizar, sobre gestão, sobre organizar os processos. Precisa ter mapeamento de processo. Precisa pensar em equipe, mesmo que você é sozinho hoje. Se você já tem equipe, você precisa gamificar a tua equipe. Você precisa fazer eles entenderem que eles fazem parte.
Então, é sobre isso. Eu agradeço muito. Peço que quem tiver interesse aqui, vai conversando com a Michelle agora, que é a Michelle que resolve tudo, que fala da mentoria. Movimentem esse grupo que a gente está aqui para que ele funcione. Provavelmente, semana que vem, a gente pode fazer outra live com outro assunto, não tem nada marcado ainda. Coloca ali no grupo já, né, Rê? Coloca ali no grupo. Coloca no grupo as dúvidas. Mais dúvida, porque a gente quer trazer mais essas lives. O Heider falou aqui sobre a questão da automação, que ele pode fazer workshop, e eu acho isso também super válido, porque hoje, né, a gente está numa mescla, assim, absurda de profissionais, e a gente sabe que a gente está no meio de gente que sabe muito, tem gente que sabe um pouco, tem gente que talvez esteja no começo, e eu lembro do meu começo, quando às vezes eu batia na porta de alguns fornecedores e eles falavam assim, nossa, mas como você não sabe fazer isso? Como que você não sabe especificar isso? Você é arquiteta. E a gente tem esse costume de ficar retraído. E hoje a nossa comunidade, né, o que a gente, né, quer fazer as conexões com o Conecta SEO é exatamente isso, trazer conhecimento cada vez mais para arquitetos e para ter entendimento. Porque, por exemplo, automação é um assunto assim, que rende absurdo e tem muita gente que não tem conhecimento, acha que é simplesmente um Alexa, acenda ou apaga a luz. E às vezes não é, às vezes não, e nem é só isso, é segurança, é a questão de você usar automação de forma eficiente, aonde o teu projeto pode elevar até 30% do valor, né? Então, a gente traz realmente assuntos pertinentes. Então, comentem lá no grupo que vocês têm mais de dúvida, que a gente vai preparar aulas para vocês especiais aqui. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço todo mundo que ficou até aqui. A gente vai disponibilizar o documento que a Michelle falou lá no grupo. Eu vou colocar o vídeo da nossa mentorada no grupo também, para que vocês possam ver. E ela é arquiteta, tem a experiência dela. E dizer que logo a gente vai ter mais evento em outros fornecedores, a gente está fazendo evento com fornecedores, evento com parceiros, a gente quer trazer um mercado diferente, sabe? Não é neste momento sobre valor, sobre dinheiro, Conecta SEO nasceu de uma conexão minha com a Michelle, a gente se viu no mesmo momento, falando sobre o mesmo assunto, que a gente precisa furar essa bolha, e de fazer os profissionais entenderem que eles precisam se falar entre eles. Então, vocês estão aqui, você tem uma aptidão maior para uma coisa, fala com o teu colega, sabe? É sobre isso. É sobre realmente mudar esse mercado. E eu vou agradecer mais uma vez e vamos encerrar, né, gente? 9h46 já. Falei que até às 9h30 passei, não gosto de ultrapassar o horário, para que todo mundo fique bem. A Sabrina falou, eu tenho aptidão para marketing, e falo sobre no Arc Empreende, muito legal, sou formada em marketing também, fiz formação em marketing antes mesmo de ir para o design de interiores, mas na minha época não era sobre o digital, mas muito dessas estratégias eu apliquei mesmo, e é muito genuíno, mas que legal, muito legal, estou feliz que vocês estão aqui, e estamos encerrando, né, Mi? Sim. Beijo, fiquem com Deus. E, ó, eu vou chamar daqui a pouco o pessoal aqui que falou aqui nas mensagens, já estou chamando já. Legal, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada aí pela presença de vocês. Tchau, tchau.